Bom dia. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então, Paulo está falando para os coríntios que os antepassados deles, avós, bisavós, tataravós, quem quer que seja, que era aquele povo que Deus tirou do Egito, aquele povo que era escravo, que Deus resgatou ali do Egito. E como que Deus resgatou esse povo? Através de milagres, de força, do poder de Deus. Todo aquele povo, eles presenciaram milagres grandiosos. Deus teve que impor aquelas 10 pragas do Egito, conhecidas assim. Eles viram de tudo ali. Viram a infestação de gafanhotos, de rãs, de piolhos, viram a água ficar com sangue. E no final, viram a morte de todos os primogênitos do Egito. E com eles nada acontecia, apesar de estar na mesma terra, no mesmo país. Eles viram o poder de Deus, eles viram Deus fazer separação entre eles e os outros povos. E o que Deus tinha falado aconteceu. Eles foram libertos, quase que expulsos do Egito. Assim como Deus tinha falado, o povo dava objetos de ouro, de tudo, falou, não, sai, vai embora, o que eles queriam. Este povo, vendo o milagre, o poder de Deus o tempo todo, viu quando se depararam ali com o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. Olha que grande sinal. O mar se abriu diante deles, eles atravessaram o mar em seco. Coisa estupenda, maravilhosa. Nunca mais existiu povos como aquele que viram tantos milagres tão grandiosos. Esse povo viu o mar se abrir, eles atravessaram em seco no meio do mar e viu logo em seguida Faraó tentar fazer a mesma coisa e morrer, então, todos afogados ali no Mar Vermelho. Este povo recebia alimento do céu, que era conhecido como maná, todos os dias. Eles recolhiam o alimento que era para o almoço, para o jantar, para o café da manhã. Era medida tipo um gomer, que era 1,5 litro aproximado. Então, todos os dias, a comida do céu, eles não tinham nem que trabalhar, fazer nada para receber a comida, só ir lá e colher. Quando tiveram sede, clamaram, a água saía da rocha, essa rocha que simbolizava Jesus, essa rocha que era Jesus. No deserto, a água saindo ali da rocha. Esse povo, que nem a roupa deles estragaram. Uma calça, uma camisa, uma sandália durar 40 anos é algo, aos olhos humanos, impossível.
Esse povo que quando clamaram querendo comer carne, Deus enviou carne, enviou codornizes. Milagres e mais milagres. Esse povo que tinha proteção, cobertura do Senhor durante o dia, aquela nuvem que os protegia do sol escaldante e ao mesmo tempo os guiava. À noite, o fogo, que era tipo uma chama de fogo, para iluminar o acampamento deles e afastar o frio. No deserto nós sabemos que é extrema, durante o dia a temperatura pode chegar aos 50 graus. À noite, ela pode chegar a ter 15 graus negativos. Proteção, cuidado de Deus em tudo. Mas, ou seja, esse povo recebeu todos os tipos de milagres. Mas este povo que foi desobediente, este mesmo povo, Deus teve que matá-los no deserto. O que nós temos que observar com isso? Que pelo fato de nós recebermos milagres, recebermos alguma bênção do Senhor, não quer dizer que Deus esteja aprovando a nossa conduta. Não quer dizer que Deus está gostando da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir. Podemos receber bênçãos, milagres grandiosos e perdermos a salvação. Eu vejo pessoas afirmar, não, Deus me ama. Prova tal que Ele me deu isso, Ele fez isso, fez aquilo. Mas não quer dizer que você é salvo. O próprio Deus pode nos matar, mesmo nos dando bênção. Sermos abençoados é uma coisa. Receber bênção de Deus é uma coisa. Receber proteção, cuidado dele é uma coisa. Mas não é receber a aprovação dele. Deus faz o milagre acontecer porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tinha a palavra que ele ia dar aos hebreus e ia colocar em Canaã, a terra prometida. O povo entrou. Daqueles ali, somente 2, Josué e Caleb, que não traíram o Senhor. Mas todo o resto, Deus matou eles no deserto. Foi Deus que matou. Eles receberam o milagre, receberam a bênção, mas não entraram, não viram a promessa se cumprir na vida deles. Hoje nós temos a promessa é a salvação. Nós podemos receber uma quantidade enorme de bênçãos aqui, mas podemos perder a salvação. Podemos não alcançarmos a promessa. A palavra de Deus sempre vai se cumprir. A palavra de Deus se cumpriu, porque Ele colocou os filhos aqueles que nasceram no deserto, dos que saíram do Egito, somente 2, Josué e Caleb, que entrou. Todo o restante foram que nasceram no Egito. Mas por quê? Porque Josué e Caleb foram os únicos que realmente temiam o Senhor e procuravam viver a palavra de Deus. Nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Deus mandou ele subir no monte, falou, não, olhou, você viu, agora aquela terra estou dando pessoal, agora você morre aí. Nem mesmo aquele que representava a lei entrou na terra prometida. Por quê? Porque agiu por emoção. Agiu sobre emoção, porque quando Deus te mandou ele falar com a rocha, que era Jesus, para dar água para o povo, ele tinha que glorificar o nome do Senhor. Ele não fez, ele bateu na rocha, que não poderia. A primeira vez Deus mandou bater, a segunda não. Ele bateu na rocha e ainda estava nervoso, o povo tinha deixado exasperado, e ele falou o que não deveria. Por isso ele não entrou na terra prometida. Então nós também podemos estar recebendo bênção e não entrar na terra prometida. Versículo 5.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Não vos tornei idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Aquele povo que foi morto ali no deserto, que Deus não agradou, por quê? Eles murmuravam. Nós temos que entender uma coisa, nós podemos estar em pleno deserto, mas nós não temos direito de estar murmurando, nós não temos direito de estar reclamando. Eu não consigo entender bem as pessoas que se dizem conhecer Cristo, aí quando vem qualquer probleminha começa a reclamar. Eu não entendo, eu estou sofrendo muito, é um sofrimento muito grande, por que Deus deixa isso, aquilo? Não faça isso porque você está pecando. Murmuração é pecado, porque tudo que acontece é vontade ou permissão de Deus. E quando eu estou murmurando, estou reclamando contra Deus, murmurando é contra Ele, porque é Ele que permite, Ele que concorda, Ele que aceita. Não devemos estar murmurando. E tomar muito cuidado com idolatrias, porque hoje mesmo nós vemos muito evangélico idolatrando uma série de coisas. Uns idolatram pessoas, é o marido, é a esposa, é os filhos, é outra pessoa qualquer, ou um objeto. Tem pessoas que amam, idolatram o seu carro. Minha casa. Eu sinto mal, às vezes, conversando com algumas pessoas, elas têm uma maneira de referir, não, porque a minha casa, o meu carro, a minha isso, meu isto. Tem uns que a maneira deles falar chega até ofensiva, chega a ser ofensiva para o cônjuge, porque mesmo casado eles não têm a humildade de falar, não, a nossa casa, o nosso carro, a nossa poupança, sei lá, qualquer coisa. Eles gostam de falar sempre no singular, não é meu. Passa a ser uma adoração. Não, eu trabalhei muitos anos, agora eu pude comprar a minha casa, que é isto, que é aquilo. Minha casa eu amo, é assim, nada disso. As pessoas estão idolatrando que não deveria, porque nós só podemos idolatrar o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Se Ele quiser nos dar qualquer outra coisa, caso contrário, nós nada conseguiremos. Nós temos que ver, porque senão quando nós estamos idolatrando, porque as pessoas falam, não, eu não adoro imagem, eu não faço isso, mas às vezes você faz outras coisas. Hoje esses templos modernos, que se diz evangélico, estão ensinando, conduzindo o povo à idolatria. Eu conheço pessoas que têm uma toalhazinha em casa que diz que a toalha é tudo, adora a toalha como se fosse Deus. Uma rosa, um objeto, um sal, tanta outra coisa. As pessoas estão indo na contramão do Evangelho. Idolatria, a Bíblia fala que é o mesmo que o pecado de feitiçaria. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que nós estamos idolatrando? Aquele povo que viu tantos milagres acontecer,
viviam debaixo do milagre, a vida deles era um milagre, a proteção deles, porque eles viveram 40 anos no deserto. Deus alimentou, Deus manteve, Deus sustentou de tudo, em todas as áreas. Esse povo, quando Moisés subiu ao monte, está ali conversando com Deus, eles, juntamente com Arão, fizeram um bezerro de ouro para adorar. E quando, nesse dia, diz, foi o maior bacanal a céu aberto, a maior orgia. Fizeram, caíram a prostituição ali, a imoralidade sexual, a orgia, enquanto estavam ali adorando aquele bezerro. E isto, aquele povo que dizia ser de Deus, aquele povo que vivia debaixo de milagres, cometeram o pecado de prostituição, orgia braba, coisa braba mesmo, e adorando bezerro de ouro. Por esse motivo morreu uma grande quantidade de pessoas. E quando o Senhor também deu ordem, quando através de Moisés mandou os espias para avaliar a terra. Tá, vamos ver se a terra é bom, como é que é. Eles voltaram, a terra era exatamente como Deus tinha falado, maravilhosa. Produzia fruto com uma maravilha, para trazer cachos de uva. E outras frutas tiveram que colocar tão grande, não dava para carregar assim na mão, colocaram num pau, e a ponta, a parte do pau no ombro de um e no ombro de outro, e os cachos enormes para trazer, para mostrar como era o fruto lá do terreno, como a terra era boa. Mas, ao mesmo tempo, chegaram já desanimando os outros. Olha, a terra é muito boa, mas lá está habitada, mora pessoas. Tem uns que são enormes, são grandiosos. Aos nossos olhos pareciam até gafanhoto perto dele, tão grande que era. Aí que o povo começou a reclamar, a chorar. Não, Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui. Nós seremos derrotados, aquele tipo de coisa. Ou seja, vendo tantos milagres de Deus, eles não creram, eles não acreditaram no Senhor. Se Deus tinha dito que estava dando, que ia dar a terra para eles, não importa. Deus ia dar. Foi os únicos que entenderam isso. Foi Josué e Caleb. Por isso foi os únicos que entrou na terra prometida. Às vezes também Deus nos tem uma promessa na nossa vida. Mas nós vemos a dificuldade, nós começamos a olhar para a situação, aí nós olhamos, nós não acreditamos, não, é impossível. Como nós vamos vencer, como nós vamos conseguir, como nós vamos entrar, como nós vamos tomar posse das promessas. Mas se é o Senhor, se a promessa dele está de acordo com a palavra dele, nós vamos receber, não temos que olhar dificuldades, não. Eles foram olhar dificuldade, foram resmungar. Conclusão, pecaram. E por causa do pecado, deste pecado, vieram a morrer. Eles resmungaram, o que não deveria ter feito. Deus tinha dito para eles, eu vou dar a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra excelente, uma terra maravilhosa, uma terra com pastos excelente, e que era terra ótima para gado leiteiro, que mana leite e mel. E também a terra muito boa, com muitas flores, com muitas abelhas. Então produziam grande quantidade de mel. E eles duvidaram, eles viram a terra, viram que era exatamente o que o Senhor tinha dito. Ah, mas tem pessoas habitadas lá, as pessoas são grandes, são guerrilheiros, nós não vamos vencer. Lamentaram, resmungaram, pecaram e morreram. Então, quando eu sempre falo, gente, não vamos olhar para a situação, temos que olhar para o Senhor. Se Ele disse, Ele prometeu, vai acontecer. Ah, está demorando. Está demorando, cuidado se você ficar resmungando. Não resmungue, não murmure. Somente creia que no momento certo vai acontecer. Às vezes, a bênção demora, as coisas demoram a acontecer exatamente porque nós ficamos muito tempo reclamando também. Então vamos tomar cuidado, vigiar com tudo isso, com as murmurações, com os atos imorais, com a idolatria, né? Não vamos cobiçar
o que não devemos, cobiçar as coisas do mundo. Ah, não, porque fulana vive assim, faz assim, eles estão bem. Nós vamos estar cobiçando as mesmas coisas, querer o mesmo para nós, porque nós não vamos conseguir a morte. Sei que o versículo 11 fala: tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Tudo aquela história de Israel, com o povo hebreu, foi exatamente para nós termos o conhecimento como nós não devemos agir. O Senhor fez questão de deixar registrado, não somente lá, como em Reis e várias outras vezes, a desobediência do povo de Israel, o que levou eles a sofrerem. Então, nós hoje sabemos que é da maneira que nós não podemos comportar, que nós temos que agir de maneira diferente. Porque senão nós vamos padecer também. Tudo foi escrito, foi por esse motivo. Versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Ah, não, eu estou muito firme e comigo nada disso acontece. Eu conheço Jesus, sei lá, sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, comigo não pensa não que eu caia. Aquele que pensa, aquele que julga, aquele que acha que está firme, eu estou firme na presença de Deus, toma cuidado que eu caio. Ah, não, eu não sou, nenhuma mulher me tenta, cuidado que você é tentado, você cai. Ah, nenhum homem, cuidado. Ah, por dinheiro nenhum, por nada nisso vai conseguir, cuidado. Eu jamais vou cometer idolatria, cuidado. Por isso, a necessidade do cristão verdadeiro está constantemente se policiando, está constantemente em vigilância, para não cair. Então, aquele que pensa que está em pé, aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Ah, pastor, eu estou sendo tentado demais, a tentação é muito grande, não. As tentações que nós enfrentamos, tudo que surge, é comum. E nós podemos nos desviar dela, nós podemos nos afastar, nós temos que querer, temos que lutar. Não podemos deixar a carne vencer. Nós temos que alimentarmos mais o nosso espírito. Se nós alimentar mais o nosso espírito, fortalecer mais o nosso espírito, nós vamos conseguir. Então, não, mas eu estou sendo tentado nessa área, estou sendo tentado naquela outra área. Você sabe que está sendo tentado, então olha para o outro lado. Eu sempre falo, vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para o Evangelho. Nós temos exemplo de Jesus, começou o ministério dele, após ali o batismo com João Batista, ele foi conduzido, ele foi levado ao deserto. Não foi o diabo que levou, não. Foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo que levou no deserto. Ele foi levado com a finalidade de ser tentado, que a Bíblia fala. E ele foi tentado de todas as maneiras. Ele resistiu, ele venceu. Nós falamos que somos discípulos dele, nós também temos que vencer. O diabo ofereceu tudo para Jesus. O diabo ofereceu dinheiro, ofereceu o mundo todo. O rei lhe deu tudo isso. Jesus rejeitou. Jesus resistiu. Jesus, 40 dias, estava morto de fome e sede. O diabo vem e oferece para ele: escuta, manda essa pedra transformar em pão. Jesus sabia, ele era filho de Deus. Ele era o próprio Deus, ele poderia fazer, mas ele não fez. Ele resistiu à tentação, apesar da fome. E a Bíblia fala que logo depois vieram os anjos e os serviram. Todo tipo de tentação o diabo fez. Ah, não mandou ele, colocou num lugar alto lá, mandou, não, pula daqui, atira daqui, usando a própria palavra. Porque na Bíblia está dizendo que os seus anjos vão parar. Ele resistiu, ele falou: não tentará ser o seu Deus. Nós temos que aprendermos a nos policiar, nós temos que aprender a resistir às tentações. Ah, pastor, é muita coisa, eu não consigo. Consegue. Não sobreveio, não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse comum a nós, seres humanos. Essas que vêm. Basta nós querermos, basta nós resistirmos.
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que podeis resistir. Toda tentação vem, mas Deus não permite que nenhuma tentação venha sobre nós acima daquilo que nós podemos resistir. Todas as tentações que vêm sobre nós podemos resistir. Se nós falarmos, mas não, a tentação foi muito grande, não tinha como resistir, nós estamos mentindo. Deus não permite. Deus não autoriza. Deus não aceita que nenhuma tentação que seja impossível para nós resistirmos venha sobre nós. Pastor, mas foi algo tão assim que foi difícil. Foi difícil, mas você concordou, você agiu pela carne. Por isso que o próprio Paulo nos recomenda sempre: andai em espírito e não satisfazeis a vontade da carne. Ou seja, nós reconhecemos as tentações, as setas, os dardos inflamados do inferno e falar, pô, eu não vou cair nessa. Fugir. Eu sempre digo, o diabo nós enfrentamos. Nós oramos, nós amarramos e expulsamos em o nome de Jesus. Agora, os pecados, as tentações, nós fugimos. Nós corremos. É isso que nós temos que ser covardes para o pecado. Temos que ser valentes com o diabo. Nós somos valentes porque nós temos Jesus Cristo. Mas agora o pecado nós temos que fugir. Eu estou endividado, aí surgiu uma oportunidade ali, eu vou fazer um negócio fácil, de eu levantar esse dinheiro, eu sei que é desonesto. Não vou fazer, é errado. Não, eu posso ver qualquer mulher com roupa íntima, sem roupa, qualquer coisa, falar o que quiser, que para mim não faz nada. É mentira. Se eu vou ver, eu vou correr. Eu não vou ver, não. Eu não quero ver de maneira nenhuma. Eu vou correr. Porque senão eu vou cair. Posso cair, posso pensar, às vezes só no pensamento eu já caí. Entendeu? Não tem isso aqui. Não, vamos fugir. É isso que nós temos que fazer. Todo tipo de tentação que vem sobre nós podemos resistir. Mas agora, quem pensa que está firme, não, eu não caio nessa aí, não. Eu estou firme, eu estou forte, mas não faz diferença. Aí que cai. Aí que a palavra diz, não, é aquele que julga, aquele que pensa que está firme, cuidado para que não caia. Eu vou falar, eu estou bem, eu estou firme, comigo não acontece nada. Aí mora o perigo. É aí que mora. Nós temos que saber que nós ainda estamos aqui no mundo. Nós estamos ainda na carne. Só não podemos fazer vontade dela. Nós não podemos alimentar. De maneira nenhuma fortalecer. Nós temos que alimentar, sim, o espírito. Todo tipo de tentação vem sobre nós. Mas todas as tentações que vêm é humana e nós podemos resistir. A palavra nos garante. A palavra de Deus se cumpre. Deus é verdadeiro. Deus é um só. A palavra dele é uma só. Ele não iria dizer que nós não poderíamos resistir se fosse ao contrário. Todo tipo de tentação. Quando alguém está afirmando para você, não, porque é impossível resistir aquilo. Está mentindo. Nós estamos precisando resistir a todas as tentações. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Vem livramento, não vem tentação, mas Deus também coloca ali, tem um escape. Tem como nós escapar, tem como nós resistirmos. Nós temos que aprender que não é vergonha nós tivemos que fugir do pecado. E nós temos que aprender que nós não temos que estar preocupados com o que as pessoas falam ou deixam de falar, com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Nós temos que estar preocupados com o que o Senhor pensa, como o Senhor está nos vendo, como nós estamos diante do Senhor. É isso que nós temos que preocupar. Agora o fulano está pensando, não, você é bobo, você perdeu uma oportunidade, essa ou aquela, disso ou daquilo, não importa. Nós perdemos.
não perdemos nada, na verdade ganhamos. Nós aproveitamos ali o escape, que Deus nos deu escape, para nós sair daquela tentação, para nós sair daquela provocação. Então, todo o tempo nós temos meios, condição de fugir. Vamos aprender com a palavra de Deus, vamos examinar. Nós vimos que nós temos que estar atentos, saber que só porque recebemos esta ou aquela bênção, não quer dizer que Deus está nos apoiando, está concordando, está aceitando nossos atos, aceitando nada disso. Não quero estar alerta. Nós lemos hoje 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.